Olá! Hoje eu quero falar para você sobre a carta à igreja de Éfeso. Mas não é sobre a carta como um todo que eu quero tratar, não. Eu quero falar sobre algumas expressões que aparecem na carta que são muito interessantes para a gente conversar sobre elas. Uma delas é a árvore da vida e a outra é o paraíso de Deus. A cidade de Éfeso era a maior das cidades do Apocalipse. Ela nasceu em torno de um porto e ela cresceu em volta dele, ou seja, a economia da cidade girava em torno daquilo que entrava pelo porto e saía pelo porto de Éfeso. Além do porto, um outro elemento muito importante para a história da cidade de Éfeso é o templo da grande deusa, a deusa Ártemis. Esse templo ficava fora dos seus muros, mais ou menos 1,6 quilômetros. Ele nasceu em torno de uma árvore. Em torno da árvore sagrada surgiu o templo para Ártemis. A cidade sofreu bastante no período anterior à chegada dos romanos, mas quando os romanos chegaram em 133 a.C. e tomaram conta da região, a partir de um testamento do rei anterior, Átalos III, a região ficou pacificada. Em outras palavras, sob o controle da Pax Romana, a cidade se tornou ainda mais populosa e cheia de privilégios dados pela gestão romana, pelo Império Romano. A expressão árvore da vida aparece no final do texto, lá no capítulo 2, versículo 7, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta expressão vem de Gênesis 2, capítulo 9, Gênesis 3, 22, Gênesis 3, 24 e também aparece em Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. No texto de Gênesis, você conhece a história. A árvore foi plantada por Deus no paraíso para que Adão e Eva comessem dela e não morressem mais. No texto de Ezequiel 47, versículo 12, a expressão faz referência a árvores que oferecem comida e saúde continuamente às pessoas. Segundo textos apocalípticos, a partir desta imagem, a árvore aparecerá no paraíso restaurado de Deus. Este paraíso terá então a árvore no centro e ele dará aos crentes o fruto da imortalidade. Isso aparece no livro de Enoque, capítulo 25, versículo 5. Comer deste fruto assim será participar de todas as bênçãos do paraíso. Mesmo que estas expressões que aparecem nestes textos estejam presentes aqui por trás da palavra árvore da vida no texto de Apocalipse, eu quero destacar também outros aspectos, e estes então ligados a Ártemis e a cidade de Éfeso. Já mencionei para você que a cidade surgiu perto de um santuário para a deusa Ártemis, e este santuário estava em torno de uma grande árvore, uma árvore sagrada. Além da árvore sagrada, havia um outro elemento também no templo de Ártemis que nos interessa, e este elemento era um espaço de proteção. Havia uma tradição na cidade, na região, que quem conseguisse fugir para o santuário de Ártemis não poderia ser machucado, tocado, morto ou assassinado. Sendo assim, pessoas que cometiam crimes costumavam fugir para lá, imaginando que ali encontrariam proteção. A imagem é parecida com aquela que nós já conhecemos do Antigo Testamento, chamada cidades de refúgio. Logo, o lugar, o templo, tornou-se um campo de assaltantes e criminosos. A outra expressão que também tem relação com a região é a expressão paraíso. Paraíso é uma imagem comum no Oriente. E no Oriente, o termo faz referência a um jardim. Paraíso era o jardim do rei. E não era qualquer jardim, era um baita jardim. O jardim do rei era plantado e cuidado por pessoas especializadas na gestão das plantas. Então ele era conhecido por dar as melhores frutas, ser o lugar mais aprazível de toda a região. E não tinha apenas árvores de todos os tipos e frutos de todos os tipos. O jardim do rei, chamado paraíso, também tinha diversos tipos de animais. Então era uma espécie de zoológico, uma floresta cheia de árvores, cheia de frutos e cheia de animais exóticos. Este era o paraíso no imaginário oriental. Esse termo aparece então em tradições religiosas, fazendo referência a um lugar no futuro em que Deus iria restaurar espaço semelhante a este para a habitação do ser humano restaurado, do ser humano perdoado por Deus. Pois bem, ambas as imagens deveriam ser imagens conhecidas dos leitores da cidade, quer conhecessem o Antigo Testamento, quer não.
Se eles não fossem conhecedores do Antigo Testamento, conheceriam a imagem da grande árvore de Ártemis. Se eles não fossem conhecedores do Antigo Testamento, conheceriam também a imagem do paraíso, um jardim paradisíaco. E esse jardim paradisíaco era um lugar desejado por todos. Estas duas imagens, a imagem da árvore e a imagem do paraíso, aparecem aqui combinadas com a árvore do Jardim do Éden, da tradição judaica. E com isso, o João faz um paralelo muito interessante. O verdadeiro crente, o vencedor, aquele que efetivamente seguiu o caminho de Deus e do Cordeiro, esse comerá do fruto verdadeiro da árvore verdadeira, não aquela árvore sagrada que está nesse momento cercada por criminosos, por pessoas que estão fugindo da justiça. Pessoas, na verdade, comerão da árvore da vida de Deus porque foram perdoadas por Deus. E o paraíso de Deus será diferente daquele lá povoado por criminosos, pessoas que estão procurando abrigo porque cometeram crimes. Na verdade, o paraíso de Deus será o lugar daqueles que Deus perdoou e Deus outorgou a eles a sua justiça por meio da morte de Cristo Jesus. João então faz um paralelo da árvore que eles conheciam e do paraíso que eles conheciam com a árvore da vida verdadeira e com o paraíso verdadeiro que Deus no futuro restaurará para aqueles que efetivamente vencerem. Este é o imaginário da carta que eu quero compartilhar com você. Vou parar por aqui e eu volto a tratar de outros assuntos na próxima oportunidade. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever no canal e para você comentar aí embaixo o que você achou destes dois símbolos, destas duas imagens que encontramos na carta de Éfeso. Até a próxima, se Deus quiser.